Amém? Vamos começar a nossa mensagem. Eu quero norteá-los, né? Eu sempre costumo começar com uma passagem bíblica para mostrar o fundo do que vamos falar hoje aqui à noite, sobre o que é, né? E acredite, tudo que foi falado até agora, construído através de louvores, através de testemunhos e oportunidades, eles estão alinhados com o tema central da nossa mensagem. Porque, veja, nós falamos de comunhão, nós falamos de decisão, e tudo isso vai passar por você. Tudo isso passa por você. Mas saiba também que por você passam coisas diversas ao longo do seu dia, da sua vida, certo? Que influenciam as suas decisões, não é mesmo? Quando você está num mau dia, você toma às vezes decisões ou não toma decisões. Quando você está num bom dia, você sente que você toma decisões acertadas, certo? Isso está muito ligado com o seu modo, as suas emoções, não é? Não é verdade? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder das emoções, o quanto que elas influenciam as nossas atitudes, as nossas escolhas, ou até mesmo influenciam a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa fé. Amém? Peço que você, ainda sentado, abra a sua Bíblia, se possível. Eu vou abrir em 2 livros. O primeiro é Eclesiastes. Eclesiastes 7, a partir do versículo 8. São 2 passagens bem rápidas. Eu prometo que a nossa mensagem não vai se delongar. São 7h44. E vamos seguir. Eclesiastes 7, 8, diz assim, na minha versão é NVI: o fim das coisas é o melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E só para complementar esta ideia, peço que você passe para Provérbios 14. Ele vai ajudar muito a construção do que falaremos aqui para frente. Provérbios 14, a partir do versículo 29. Eu vou usar para esta passagem a versão Almeida Corrigida. NA. Diz assim: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Amém? Perfeito. Quero lembrá-los, demonstrar que o que falamos aqui nesses versículos, você percebe que tem muitas emoções envolvidas, que elas trazem uma ideia com uma consequência, certo? Ele traz um contraponto. Tanto o autor do livro de Eclesiastes quanto o do Provérbio, ele traz essa dualidade. Olha, isso aqui não é legal, isso aqui é legal. Isso aqui é desejável, isso aqui não é desejável. Se você faz isso, é bom. Se você fizer aquilo, a consequência virá. Então é nesse sentido que nós vamos começar a falar sobre as nossas emoções. Nós só que temos que separar, antes de continuarmos, diferenciar o que é uma emoção e o que é uma sensação, porque são termos próximos, né? Então, se você falar, eu estou sentindo, não, eu estou sentindo aquilo, é uma sensação estranha, ou é uma emoção estranha, vamos deixar isso bem claro. Quando nós falamos de sensação, está relacionado aos nossos sentidos, aos nossos 5 sentidos. E essa sensação, ela é algo palpável, porque ela passa pelos nossos sentidos, é algo muito direto. Se você sente algo que está quente, você sentiu que está quente. O tato permitiu você fazer isso. Se você sente um aroma agradável, passa diretamente pelas suas narinas. Você está sentindo aquilo diretamente. É algo palpável. Você consegue definir muito bem. E as sensações, elas podem ser muito, muito, muito imediatas e objetivas. É algo muito direto. Agora veja, quando eu falo sobre emoções, ele já é um pouco diferente. São respostas mais complexas, mais subjetivas, e dependem do que você entende sobre a sua vida, depende do que você já experimentou na sua vida, que vai te levar a uma emoção diferente. Você quer um exemplo? Você pode ver uma pessoa se machucar na rua, né? Sei lá, quebrar um dedinho, e você vai ver que ela vai estar chorando.
Mas quem está de fora e nunca quebrou um dedinho, se vê alguém caindo e se machucando, pode se achar graça. Vai ter uma emoção totalmente diferente porque está de fora vendo, enquanto quem está sentindo, sente uma emoção totalmente diferente, de aflição, de impotência, incapacidade. Isso é muito importante, meus amados, porque esses dois termos, ainda que sejam diferentes, eles estão sempre muito ligados. E geralmente as emoções, elas despertam em nosso corpo sensações. Guarde muito bem isso. Não saia daqui hoje sem lembrar disso. As emoções, elas despertam em nós sensações que vão nos dar pistas sobre o que você está sentindo. Sabe por que isso é importante? Porque talvez você nunca tenha sentido ódio. Talvez você nunca tenha sentido remorso. Talvez você nunca tenha ficado muito estressado a ponto das suas mãos começarem a suar, ao seu corpo tremer. E tudo isso nos dá um norte para descobrirmos muito bem o que estamos sentindo naquele momento. Amém? Quem está comigo diz amém. Amém. Ótimo. Percebam, lá em Jeremias 17, ele vai dar uma preciosidade para a gente. Eu quero lembrar vocês que tudo que eu falo aqui nesse púlpito, eu ou cada um daqueles que se levantam e se disponibilizam para estar aqui, estão sempre ancorados, baseados na Bíblia. Por isso nós fazemos questão. Daquilo que falamos, nós embasamos com os versículos que aqui são colocados. Então, por favor, lembre-se, nós somos somente mensageiros. Né? É como a gente recebe, às vezes, uma encomenda atrasada do Sedex. Né? Você fica com raiva do entregador, né? Mas ele não tem nada a ver com isso. Então, perceba, tudo que falaremos aqui, nós vamos buscar sempre embasar, mostrando que não estamos fugindo da palavra. Amém, meus irmãos? Se vocês não concordarem com o que foi falado aqui, não tem problema, traga para a gente, para que possamos conversar com vocês. Amém? Jeremias 17, versículo 9 diz assim, na versão NVI: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Muito bem. Nós viemos aqui e falamos para vocês que as nossas emoções, elas podem influenciar as nossas atitudes. Certo? E isso é muito importante, porque talvez o propósito, o motivo que te levou a fazer alguma coisa, ele pode te gerar um resultado bem diferente. Se você estiver fazendo algo pelo motivo errado na sua vida, na vida da sua família, para o Senhor Jesus, isso pode te gerar um resultado totalmente diferente, porque ele sonda a nossa mente e o nosso coração, que é o centro das emoções. Toda vez que falarmos aqui o termo alma, estaremos ligando também a emoções. Amém? Então não se confundam. Alma, sentimentos estarão totalmente ligados. E eu quero te provar que a emoção, ela não é algo ruim. Porque existe aquela máxima no mundo, né? Não, porque os homens são mais racionais, as mulheres são mais emotivas, isso atrapalha o seu rendimento. Né? Eu não consigo falar direito com uma mulher porque ela sempre aflora os seus sentimentos e blá, blá, blá. Cuidado. Quando você fala isso, você está generalizando, porque as emoções, elas são importantes. Elas são um mecanismo criado por Deus. E cada emoção vai te potencializar ou te permitir fazer certas coisas de uma forma diferente. Uma forma, talvez, a mais correta, a mais eficiente. Isso aqui é um exemplo. Para que serve o medo? Para que serve o medo? Você consegue imaginar para que serve o medo? Porque a gente pensa assim, ser medroso é péssimo, é ruim, né? Não. Hoje, na sociedade, quem tem medo é jogado de lado, porque você é medroso, eu sou corajoso. Cuidado. O medo é um instinto, é uma emoção que preservou a humanidade por séculos e séculos. A sensação de medo, ela te faz para retrair de um problema que pode ameaçar a sua vida. O problema é quando você só é dominado pela sensação do medo, e tudo começa a te gerar medo. Porque aí tudo que te gera medo, você começa a reagir através do seu corpo de querer fugir daquilo. Isso é um problema. É você ser dominado pelas emoções que o medo te proporciona. O medo é interessante porque, falando fisiologicamente, quando você sente medo de algo, o seu corpo começa a trabalhar
para que seja liberada uma série de hormônios para que você consiga se movimentar mais rápido, para que a energia possa ser fornecida de uma maneira diferenciada, para que você possa correr, fugir de uma maneira adequada. Isso é fantástico, quando usado na situação certa. Mas e se você começa a ter medo, por exemplo, de tomar ações que só dependem de você na sua vida para crescer, para levar a sua família para frente? Isso já não vai ser legal. Veja outra coisa, o estresse. Quando estamos sob uma situação de estresse muito grande, é muito normal que nós façamos o quê? Busquemos um docinho, busquemos uma pipoquinha. Não é mesmo? É normal. Sabe por quê? Porque o estresse, ele mostra para o nosso corpo que nós precisamos, naquela condição, de reforço de energia. Então é por isso que automaticamente, quando você está estressado, você procura um docinho, porque tem açúcar, ele te fornece energia mais rápido. Você procura algo mais gorduroso, porque a gordura ela é muito eficiente energeticamente falando. Então perceba que emoções não são somente para atrapalhar. Mas se você vive constantemente estressado, cuidado. Isso vai te gerar um problema muito sério. Porque além de você não dormir mal, você vai dormir muito mal, você vai se alimentar mal, você não vai conseguir tomar decisões a todo momento, porque você está estressado. Quem está comigo diz amém. Perfeito. Então vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que as emoções elas influenciam? Então, Paulino, o que então eu devo fazer em relação a isso? Você está falando de emoções, de coisas, mas o que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com Jesus? Simples. À medida que você é escravo das suas emoções e você não consegue identificá-las e cortar antes que elas dominem você, você não consegue fazer nada, primeiro pela sua vida. Depois você não consegue fazer nada pelo reino de Deus. Isso atrapalha até a sua comunhão com Jesus, a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você não entende o que está acontecendo contigo ou ao teu redor, você não consegue clamar da maneira correta, você não consegue pensar da forma correta, você não consegue agir para sair e se movimentar para onde você tem que ir. Perceba como nada é à toa. Eu quero te mostrar isso, que é tão importante, lidar com as emoções é tão importante, que o próprio Senhor Jesus, quando veio à Terra, ele fez questão de separar um momento para falar com os seus discípulos e o povo sobre o domínio das suas emoções. Você sabe quando foi isso? No Sermão do Monte. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês agora, lá em Mateus. Porque no livro de Mateus, no capítulo 5, ele começa falando lá sobre as bem-aventuranças, mas lá a partir do versículo 21, ele vai nos trazer preciosidades. Essa passagem, meus irmãos, ela é tão fantástica, e passa desapercebido. Eu vou te mostrar hoje que o que você vai ler aqui, a atividade fim, não são as palavras-chave que vocês conhecem, como adultério, como perdão, é o que está por trás disso. Porque as emoções elas vão te levar a tomar uma atitude. E essa atitude final é um problema, é o pecado. Mas quando você vê o processo que te leva até o pecado, a desobediência ao problema, você consegue alcançar, não através do remédio no problema final, mas você consegue cortar a origem. Mais importante do que você chegar para uma criança que acabou de cair e fez um machucado no seu antebraço porque caiu de bicicleta, mais importante do que você botar o band-aid para estancar o sangramento, é você ensinar essa criança como ela deve conduzir aquela bicicleta. Porque quando você vai na raiz do problema, você previne que próximos problemas futuros venham a acontecer. Assim são a respeito de cada uma das emoções que nos levam a problemas, como Jesus veio tratar. Alguns gostam de falar, Jesus veio atualizar a lei, porque ele começa falando, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, como diz assim lá em Mateus 5:21, diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu, o Senhor, lhes digo, que qualquer que se irá contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer ao seu irmão, está louco, será levado ao tribunal.
e corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali de lado diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Veja a preocupação que Jesus tem com o trato, com o relacionamento que você tem com o seu irmão em Cristo, por exemplo. Porque aqui não é um irmão literal, é um irmão em Cristo, um irmão na fé. Ele compara isso como um pecado de adultério, porque se você vai ser julgado por adultério, você também vai ser julgado por estar cometendo um problema seríssimo com seu irmão, que é destratá-lo, ter um problema da comunhão. Qualquer um que se irar contra o seu irmão estará pecando da mesma forma como adultério. E a ira, ela é um sentimento. Nós temos que saber identificar essa ira, porque a ira, ela leva a uma série de outras consequências, se não for tratada. Perceba como é importante nós identificarmos através das sensações a ira. Quando você sente o seu sangue ferver, a sua cabeça dá uma sensação de inchaço, a sua temperatura aumenta, isso é ira surgindo no seu coração. E se você deixa isso te dominar, eu devo te dizer que você está tão ferrado quanto alguém que está próximo a cometer um adultério. Porque a ira pode, inclusive, te levar a cometer um adultério ou até mesmo um homicídio. O Senhor Jesus veio falar, olha só, preste atenção. Você que deixa o seu trato, as suas emoções, os problemas do seu dia interferir em como você trata o seu irmão, cuidado. Você precisa se corrigir. Tanto precisa que eu prefiro que você deixe a sua oferta de sacrifício de lado e se corrija primeiro. Aqui vem uma clara demonstração de que a obediência para o Senhor é mais importante que o sacrifício. Como que eu tenho tratado as pessoas que estão ao meu redor? Será que tudo que eu passo no meu dia a dia, a maneira como acordo, as minhas frustrações, os meus problemas, eles têm afetado quem está ao meu lado? Eu não posso deixar isso acontecer, porque se falamos aqui de comunhão, de como temos tratado quem está ao nosso lado, de intrigas, temos que associar primeiramente como estamos emocionalmente falando. Eu não posso, simplesmente porque eu tive um dia ruim, destratar alguém, porque fez algo que eu não gostei. Eu tenho que me ligar em situações como essa, porque as pessoas não têm nada a ver com o meu problema. E se eu não sei lidar com isso, eu estou julgando alguém pelas minhas emoções. Estou tão errado quanto alguém que está matando. Não sou eu dizendo, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Mateus 5, 27, um pouco mais embaixo. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Mas eu, Senhor Jesus, lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte e a lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Perceba que o Senhor Jesus não está falando simplesmente de adultério, ele fala que à medida que você sente algo em seu coração, ali já começa a se concretizar algo que vai logo após se materializar. Se eu olho para uma mulher e a desejo, já estou cometendo adultério, porque aquele sentimento de desejar já está me levando por uma atitude errada. Já fora consumado dentro de mim. Tamanho a importância de como você se sente em relação às suas emoções, à sua alma. Isso importa para o Senhor Jesus. É por isso que nós devemos todo dia pela manhã acordar e entregar o nosso dia ao Senhor, as nossas emoções. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda nesse dia a suportar as dificuldades de maneira que não venha me abater. É por isso que é tão importante uma conversa com o nosso Deus, para que Ele possa te direcionar, te falar como você deve se portar.
Porque sem isso você está sujeito a todo tipo de problema e atitudes a qual você não deseja. Não se resume ao adultério, mas em tudo, se no teu coração você olha para alguém e fala, esta pessoa é babaca, esta pessoa é um algoz, esta pessoa é deveras inconveniente. Ora, se isso já se consumou dentro do seu coração, o seu ódio, você já está julgando e sendo julgado pela mesma moeda. À medida que é tão importante que você saiba tratar as suas emoções e ir pessoalmente tratar isso com o seu irmão, como lemos anteriormente. Se alguém fez algo com você que te desagrada, o que a Bíblia manda fazer? Sentarmos, conversarmos e tratar isso antes que o dia acabe. A palavra diz, não se deixe o sol se pôr sobre vossa ira. Por quê? Porque à medida que não tratamos aquela emoção, ela vai sendo armazenada e desenvolvida em nosso coração. E a ira vira o ódio vira a contenda racha relacionamentos destroem comunidades. Tamanha a importância para o Senhor Jesus de você tratar aquilo que você sente. Por isso que é muito importante você tome essa decisão na sua vida. À medida que você não gosta de algo, você identifica o porquê você não gosta daquilo. E exponha de uma maneira sensata aquilo que você está sentindo. Ah, mas eu não consigo falar o que eu sinto para alguém. Então você se afaste. Trabalhe isso dentro de você. Trabalhe com calma para que você possa expor, para que você não seja escravo das suas palavras. Porque uma vez lançadas para fora da boca não tem mais retorno. Os efeitos são irreversíveis. Da mesma maneira que se você pegar um pouco de areia e misturar com açúcar, uma vez feito, você não consegue mais separar a areia do açúcar. É impossível. Assim entendemos que algumas atitudes, quando nós tomamos, ou algumas palavras, quando nós lançamos, elas não têm mais retorno. Temos que lidar com as consequências. Quem está comigo diz amém. Amém. Mais à frente, eu prometi para vocês que o Senhor Jesus falaria que Ele é preocupado com as nossas emoções. Veja o que está escrito em Mateus 5, 38 até o 42. Diz assim a palavra, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem ele pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui é muito simples. Pode parecer irracional. Você fala assim, mas Paulino, esse é um mandamento do Senhor mais difícil de cumprir. É difícil se você não entende o que está por trás do mandamento. Porque a preocupação aqui é que não se acenda sobre você uma emoção chamada vingança. Se você não entende isso, você não consegue entender plenamente o que se fala aqui em dar a outra face quando você lhe é abatido. Se alguém te machuca, não o machuque de volta. Não permita que uma ação descontrolada de alguém, talvez pelas suas próprias emoções, venha fazer com que você saia da sua paz, que você saia dos caminhos do Senhor, para oferecer-lhe vingança com o retorno. É sobre isso que se fala aqui nesse mandamento, nessa atualização que o Senhor Jesus traz. Que muita gente fala que é o mais difícil de cumprir. Ora, mas é claro, quando pensamos se eu vou apanhar, eu tenho que dar outra, né? Eu não sou trouxa, não é isso mesmo que falam por aí? Mas na verdade o que queremos aqui é que sejamos pacificadores, de maneira que todo sentimento exacerbado por uma falta de controle de alguém não interfira a tua vida e a tua família, de maneira que você não retorne o problema e seja escravo dela como ele está sendo. Eu e você fomos chamados para a liberdade, mas se somos reféns de nossas emoções, não conseguimos ser livres, porque elas nos dirigem para um caminho oposto à cruz. Portanto, eu clamo, amados, que vocês possam entender que ser pacificador é uma bem-aventurança. Ser capaz de não revidar uma emoção mal controlada de alguém, uma ação não pensada, uma ação inconsequente,
e ainda assim você ser capaz de findar, extinguir o fogo do problema ali, você então é chamado pelo Senhor Jesus de bem-aventurado. Bem-aventurados são os pacificadores, porque esses herdarão o reino dos céus, diz o Senhor. E mais embaixo ele vai e explica, através dessa passagem fantástica, a vingança é um sentimento que aflora e é trabalhada dia após dia, e se você dá voz a isso, você perde o controle de si mesmo, e é capaz de fazer coisas inimagináveis, para que você possa retribuir na mesma moeda, ou até maior, quem lhe feriu. Por isso é tão importante saber lidar com o sentimento que aflora ruim, e deixar isso de lado, deixar a cruz, para que seja feita a justiça do Senhor. Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz radiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem, presta bem atenção nisso aqui. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. Os publicanos eram os coletores de impostos, pessoas altamente odiadas pelo povo judeu. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Perceba que aqui, a raiz dos males estão em como você se sente em relação à pessoa que está diante de você. Porque fala, é muito fácil você tratar bem com quem você se sente bem. Mas e quando vier o oposto? Você é capaz de fazer isso? Traz isso para a tua vida. Traz isso para a tua vida. O evangelho ele tem que ser prático, de ser praticado. Traz isso para a tua vida. Que vantagem tem a gente chegar aqui no meio da igreja e cada um apertar a mão do outro, que a princípio todos conhecemos a Cristo e seguimos a Cristo? Aí quando você vê alguém das portas para fora, que precisa também ser resgatado, assim como eu e você fomos, você vira as costas e fala, eu não acredito, você não é merecedor disso. Se afasta de mim. Calma aí, cara. Não, você, tu está perdido, cara. Dá um jeito na tua vida aí, cuidado. Será que essa é a atitude correta? Ora, mas você também não foi resgatado? Cristo não te aceitou exatamente com todos os seus defeitos? Por que então você não é capaz de aceitar até aqueles que te perseguem? Ora, um dia você já perseguiu alguém, e agora, depois que você foi transformado, todos estão errados, só você está certo? Isso é a soberba. Cuidado com a soberba, meus irmãos. Ela precisa ser tratada exatamente por isso, porque você começa a não enxergar aquilo que um dia você foi. E você começa a julgar as pessoas pelo que um dia você já foi. E a Bíblia diz que aquele que julgar, com a mesma medida que julgar, será julgado. Perceba como é tão importante nós começarmos a identificar os sinais que aparecem a nós em todo momento, através das sensações. É tão intenso a soberba que é quase impossível, quando alguém se sente em uma situação superior, ele não levantar os seus narizes e olhar de cima. Podem perceber. Se a pessoa estiver sentada, ela vai inclinar-se para trás, para levantar seu peito e mostrar a ponta do seu nariz. Porque à medida que você abaixa a sua cabeça, demonstra submissão. Não é isso? Quando você levanta, você demonstra superioridade. Percebam os sinais, as sensações que estão no seu corpo, porque elas são a chave para começarmos a identificar em nós o que está acontecendo dentro do nosso cérebro e desenvolvendo as emoções que às vezes você nem sabe como tratar. As nossas atitudes, quando elas estão imbuídas de emoções, elas só podem alimentar dois tipos de árvores. E essas árvores, quando alimentadas, elas vão dar frutos.
Só existem duas formas, dois tipos que você pode alimentar através de uma atitude com as suas emoções. O que devo se dizer que é quase que 100% dos casos. Dificilmente alguém toma uma decisão sem estar imbuído numa emoção. Dificilmente. Porque nós somos seres emotivos. Não, nós somos seres racionais. Será? Se é tão racional, por que você está hoje onde você está e não está onde você sonhou? Se é tão racional assim, se existe uma razão, uma constante. Gálatas 5, a partir do versículo 16, vai nos dar uma pista do que eu estou falando exatamente aqui. E isso vai soar aos seus olhos como vermelho de sangue, de maneira que se destaca na sua visão. Perceba, Gálatas 5, do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, olha só, aqui, o autor está falando para nós que dentro de você existem dois divisores que vão sugar energia, essência de tudo o que você faz. E tudo que você faz ou alimentará um ou nutrirá o outro. E estes são o espírito ou a carne. E é impossível você agradar a um ou a outro, porque são opostos. Eles não se misturam. E continuando, versículo 19. E aqui ele vem falando sobre quais são os frutos que virão quando você escolher, através das emoções que vão vir à tona, através das suas atitudes imbuídas de emoção, quais serão os frutos que alimentarão a sua carne. E quando nós falamos alimentar a carne, é o desejo do nosso corpo, que é o oponente do desejo do espírito. Então perceba o que está escrito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, 2 pontos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Até aí você fala assim, não, isso aí não faço não. Eu não sou feiticeiro, eu não estou afundado no pecado descontrolado de desejo sexual, eu não sou homem ou mulher de prostituição. Isso aí, cara, isso aí é só para quem está perdido, né? Muito normal a gente ler assim, né? Cuidado, tá? Olha o que está escrito aqui. Depois de feitiçaria, inimizades, porfias, emulações. Emular é fingir alguma coisa que não é, ou que não foi feito para ser. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas... O que está escrito aí? Ótimo. Não herdarão o reino dos céus. Bebedice. Deixar-se pelo desejo incontrolável de embriagar-se. De ficar doidão, não é? Glutonaria. Para quem não sabe o que é glutonaria, na linguagem do carioca, é comer alopradamente. É o desejo desenfreado de sentir prazer pela comida. Isso é glutonaria. Uma pessoa glutona é aquela que deseja demasiadamente o prazer pela comida. Invejas. Desejar aquilo que outro tem que você não. Caramba. Dissensões, pelejas, heresias.
Então perceba que quando você começa a manifestar alguns sentimentos e atitudes que aqui estão, você já sabe que está alimentando a sua carne. Isso não provém de Deus. Já começa aí um spoiler, né? Paulino, isso é de Deus ou é do diabo? Né? A gente gosta muito de falar assim, né? Aqui já está uma dica fantástica. Está tendo inveja? Está te cheirando inveja? Está te cheirando contenda, problema, briga com alguém? Já sabe que não é. Nada que vem dos céus, se não for para reparo ou remodelagem daquele vaso de barro, para fazer um novo correto, tirando isso, nada vai te trazer confusão e problema. A menos que seja problema com o mundo. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e minha família não aceita. Faz parte. Isso aí, então, é um paradoxo, né? Não, aceitei a Cristo e agora tem um problema. Então isso não é de Deus, calma. Não é assim. O problema é com quem está no mundo. O problema é quem está contra Cristo. Aí é outra história. Mas fora isso, vou tomar uma decisão. Fazer isso com a minha esposa, na minha família, e está gerando confusão, um problema. É de Deus? Cuidado. O problema é porque você não está explicando muito bem o que está acontecendo, ou porque vocês não estão alinhados com os céus? Toma cuidado. Não faça uso de um contexto para aplicar em tudo na sua vida. Cuidado. Tome muito cuidado. Então perceba, aqui, cada vez que alimentamos esses sentimentos, eles aparecem através de emoções, de sensações, já sabe que está alimentando a carne, isso não vem de Deus. Mas e o outro lado? Lá no versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito, o Espírito de Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, perseverança. Contra essas coisas não há lei, não há restrição, não há ponderação, porque elas vêm do Espírito, e se vêm do Espírito, são alinhadas com os céus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivem em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Já foi falado sobre vanglórias aqui hoje, não é mesmo? Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que é uma das coisas que mais acontecem. O homem querer buscar o autoconhecimento para ser vangloriado, para ser reconhecido por outros homens. O homem querer desejar algo de outra pessoa, sem nem mesmo saber o porquê. Mas ele olha e acha legal, acha interessante, ele não tem, ele deseja, ele inveja. Meu Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui. Mas é como uma pequena fórmula para que você possa entender, através do que está acontecendo, o que você está sentindo, se isso provém do reino dos céus ou não. Para que você mude, para que você tenha a oportunidade de mudar, ajustar os seus sentimentos, de identificar os seus sentimentos. Para que você possa mudar, porque às vezes, quando estamos no meio do furacão, assim como aqueles apóstolos estavam naquele barco, eles não conseguem enxergar, mas Jesus vem por fora e fala assim: calma, tenha fé. O que vocês precisam de mim? Calma, tenha fé. Não seja apressado no falar, no agir. Entregue ao Senhor e Ele te dará uma resposta. Eu quero te lembrar rapidamente coisas que ficaram marcadas na Bíblia por pessoas que agiram por emoção e um resultado totalmente desagradável que tiveram. E eu vou falar um dos primeiros. Está lá em Gênesis. Uma primeira manifestação de um sentimento que não fora tratado e através dele agiu-se e criou-se um problema para muitos e muitos após ele. Estamos falando de Caim. Caim, em Gênesis, ele foi entregar a sua oferta ao Senhor, assim como Abel foi entregar a sua oferta ao Senhor. Ambos estavam fazendo as mesmas coisas. Porém, o sentimento que foi aflorado
diante de um ser aceito em sua oferta e outro não ter sido aceito em sua oferta, ele não foi muito bem tratado e amansado. Enquanto Abel entregou das primícias do fruto do seu trabalho, do seu rebanho, Caim simplesmente, a Bíblia fala que depois de um tempo, ele entregou e de qualquer forma, e o Senhor não se agradou da sua oferta. E aí ele olha para aquilo, ele deixa que a inveja e a ira acenda em seu coração. E o que ele faz? Ao invés de ele olhar para ele, peraí, por quê? Por que então? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Peraí, eu fiz igual meu irmão. Ele entregou, eu entreguei. Por que que um foi aceito, e que uma oferta foi aceita e o outro não foi? Como é que é? Ele não gosta de mim? É isso? Não, ele não quis fazer nenhuma pequena análise. Ele simplesmente reagiu de maneira que o Senhor viu em sua face o transtorno da ira se acendendo. Os músculos da sua face olharam com desdém para o seu irmão. O Senhor vai e fala, lá em Gênesis 4. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtorna o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Volto a dizer, a manifestação da ira trouxe sensações ao seu rosto. O seu rosto demonstrou para cada um que estava ali o que ele estava sentindo. E a partir daquele momento ele deixou simplesmente a sua ira se acender. Não se questionou por que essa oferta não foi aceita. E aquele sentimento, ao invés de olhar para o Senhor e olhar para se consertar, ele olha para o próximo que está ao seu lado e começa a culpar o próximo de uma coisa que ele deveria ter feito. Quantas vezes eu e você já fizemos exatamente isso? Quando somos repreendidos, quando somos chamados à atenção, quando criamos problemas e colhemos as nossas consequências, nós falamos para a pessoa que está ao nosso lado, para a pessoa que estava com a gente remando, para a pessoa que estava na nossa casa fazendo as coisas comigo. Pô, cara, que mole que você deu aí, cara. Por que você fez isso comigo? Por que você não remou mais rápido? Por que você não evitou que eu fizesse isso? Peraí, calma aí, pô. E a parcela de culpa que tem sobre você? A ira não deixa, porque você fica cego. Cada um de nós somos responsáveis por nossas ações, pelos nossos sentimentos, pelas nossas palavras, ainda que imbuídos de emoções. Nós jamais podemos esquecer a nossa responsabilidade. De maneira nenhuma, eu e você não podemos esquecer que todos os problemas, por mais que nós não tenhamos controle sobre eles, nós temos a responsabilidade, ainda que seja para não levar ele à frente e acabar em nós. Quando eu e você começamos a enxergar isso dessa forma, o Evangelho toma uma outra proporção na sua vida, porque você entende que a responsabilidade da sua vida cabe a você. Não cabe ao problema que o outro te fez, cabe a você. Não interessa se ele te deu um tapa na cara, você não revidou e criou outro problema. Não te interessa o que ele pensa sobre você, você não julgou como ele te julga. Isso precisa ficar muito claro, porque senão o reino de Deus não cresce. Quando nós trazemos a responsabilidade para nós tiramos o sentimento de injustiça que recai sobre cada um de nós que jaz nas portas afora. O mundo não é justo. Justo é só o Senhor Jesus. Por isso que estamos aqui, para trazer a sua justiça à terra. Se eu e você não entendemos isso, não tem como seguir. A palavra nos traz uma remediação sobre a ira que tomou conta de Caim e matou Abel. Ela está lá em Efésios 4, 26, e diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tiago 1, versículo 19 e 20 dizem: sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem seja
tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Cada vez que você sentir uma emoção muito forte no seu coração, que está te levando a fazer algo em troca, fazer algo a respeito, fazer algo revidando, a palavra nos diz: acalme-se. Cale-se. Afaste-se. Não deixe que ela domine os seus sentimentos e as suas ações. Saia de perto, porque a ira não traz a justiça de Deus. Sejam tardios no falar. Assimilem toda aquela bomba de sentimentos, de hormônios que estão surgindo no seu corpo. Acalme-se antes de conversar. Você chegou estressado do trabalho em casa. A pessoa que está te esperando, doida para te ver, você acaba deixando que aqueles problemas que você teve no seu trabalho, a qual ela não tem nem ciência, interfiram em você dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dar um abraço, falar o quanto você ama ela ou ele. Isso não pode acontecer, porque ela não tem nada a ver com isso. Seja tardio no falar. Se você não sabe o que você está sentindo e você não é capaz de entregar algo de bom, se tudo que você consegue dar naquele momento é outro tapa na cara, de tantos que você levou ao longo do dia, não o faça. Sai de perto, peça perdão e fala: depois conversamos. Porque a ira não manifesta a justiça de Deus. Quero que vocês coloquem de pé, que estamos acabando. Amados, as emoções, elas vêm, nós não conseguimos lidar muito bem com elas. Mas construímos até agora diversas estratégias, diversos pontos que nos dão dicas de o que está acontecendo, o que está por vir. Eu quero te lembrar que até mesmo nas boas emoções, ali pode haver um perigo. Nós não podemos ter a falsa ideia de que uma emoção qualquer, boa ou ruim, ela não pode ser perigosa. Até mesmo o amor, a paixão, ela, se desenfreada, de maneira imatura, ela pode te levar para onde você não quer. Lá em Juízes, o livro de Juízes, no capítulo 16, ele vai tratar sobre uma pessoa chamada Sansão. Um homem separado por Deus. Um homem com qualidades fantásticas. Um homem que esteve à frente de Israel em seu tempo, fazendo justiça, fazendo aquilo que era certo aos olhos do Senhor, pelejando pelo seu povo. Quase que sem fraquezas, extremamente forte. Um homem que poderia ser falado como perfeito, aquilo que todos esperavam. Talvez uma pré-configuração do que hoje o judeu espera que seja o seu Messias. Mas este homem, por amar demais, se deixar levar pelos sentimentos da paixão, por uma fraqueza que aos seus olhos era como justo e correto, para agradar quem estava ao seu lado, ele deixou escapar a única coisa que ele não podia fazer, as suas fraquezas, a única maneira de derrotá-lo. E eu quero que você preste atenção nisso. Porque eu preciso te lembrar que a salvação ela é individual. E você, ao longo da sua vida, você vai estar com pessoas que você ama. Você vai estar com esposa, marido, filhos. Você vai estar com amigos, irmãos, pai e mãe. Pessoas que você ama. Mas, talvez eles não entendam muito bem o reino de Deus. E podem falar exatamente isso que Dalila falou para Sansão. Para vocês. Talvez os pais de menina possam ouvir de suas filhas isso direto e com o coração amanteigado possam ceder certas coisas as quais não convém.
E Dalila falou para ele lá no versículo 15 do capítulo 16 de Juízes. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo de sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Depois de dia após dia, insistindo na sua fragilidade, usando o amor, a sua paixão que ele tinha por ela, ela conseguiu extrair dele, ele conseguiu deixar vazar a sua força, que eram seus cabelos. E ela se aproveitou disso e entregou ele aos filisteus. A história nós já sabemos, o seu fim nós já sabemos. Mas eu quero lembrar a você que, independente de quantas pessoas possam falar para você que te amam, que te adoram, se elas não estão te levando para o caminho do Senhor, esse amor, ele não provém dos céus. O único que é 100% digno, exclusivo do nosso coração, é Jesus Cristo. Ele é o único merecedor porque Ele é santo e perfeito. O seu amor não falha. O seu amor é incondicional. O seu amor jamais, jamais vai te levar para caminhos de morte. O seu amor jamais vai despertar em você sentimentos que não alimentam o espírito. O seu amor jamais vai despertar sentimentos que alimentam a carne e que estão pelo mundo afora. A cada vez que você for tentado nas suas emoções, ainda que pelo amor, pelo carinho, entregue isso ao Senhor. Por amor àquele que está fazendo, por amor ao seu pai, à sua mãe, pelo amor à sua esposa, ao seu marido, ao seu irmão, seu amigo, seu tio, a sua avó, por amor a eles, jamais deixe que as emoções que eles despertam em vocês te tirem do caminho do Senhor. Provérbios 16 diz, lá no versículo 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Às vezes, no afã de resolver alguma coisa na sua vida, você tentou agradar a gregos e troianos. Às vezes, tentando resolver algum problema na sua vida, você não quis esperar e apresentar ao Senhor, porque era aquela oportunidade, daquele momento. E você deixou vazar o seu ponto fraco. E você se expôs de uma maneira que não era para ser exposto. Provérbio diz, capítulo 7, versículo 21, que com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. E imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Aqui o Provérbios parece estar falando de Sansão, né? Ele está falando da mulher imoral. E assim como a mulher imoral pode ser o homem imoral, a pessoa imoral, que vai tentar te atrair pelos lábios, vai tentar te atrair pelas suas emoções, vai usar da sua fragilidade para tomar tudo aquilo que é teu. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com o que você deixa ser levado na sua vida. Porque os sentimentos, as sensações, elas passam. Mas as sensações te dão um indício muito grande do que você está sentindo. As sensações, elas são muito importantes. Nosso presbítero já falou aqui que os portais para o mundo espiritual passam pelos 5 sentidos, pelas sensações. Cada portal que você abre na tua vida através desses sentidos pode te trazer algo do reino espiritual que você nem imagina. Agradável ou muito desagradável. Que você, em nome de Jesus, possa, nessa noite, entender quão importante você é tratar o seu coração, a sua alma, diante do Senhor. Ele é o único que é digno de todo louvor do nosso coração.
de cada uma das nossas emoções, Ele se entregou por elas. Mesmo na sua pior forma, Ele se entregou por você. Mesmo no seu momento maior de ira e de insanidade, Ele se entregou por você. Mesmo no ápice do seu egoísmo, Ele se entregou por você. Tudo que Ele pede é que você entregue isso a Ele, para que Ele possa te tratar. Cada um dos problemas que nós falamos aqui nessa noite foram tratados pela palavra. Foram mencionadas soluções, caminhos que devemos seguir. Mas disso nada adianta se você não tomar essa decisão. Eu não sei como você tem tido o seu relacionamento com Cristo, mas saiba que nessa noite é dia de voltar. É dia de pedir perdão, é dia de se relacionar. É de falar que eu estou querendo voltar. Eu estou abrindo mão do meu orgulho e voltando a Ti, Cristo. Eu estou abrindo mão da minha ira. Estou me dobrando diante de Ti, Senhor. Todo dia é uma oportunidade que você recebe de entregar a tua vida a Cristo plenamente, entregar o teu coração, entregar a tua vida, as tuas atitudes, o teu respirar. Todo santo dia é dia, não importa o que você esteja sentindo, não importa em que caminho que você caiu, não importa em qual armadilha que você está, nesse momento, qual buraco que cavaram para você, não importa, porque todo dia é dia de recomeçar em Cristo. Eu quero orar por você nessa noite para terminarmos. E se você concordar com isso, você diga amém. Deus Pai, obrigado porque tivemos a oportunidade de, em Tua presença, aprender sobre como identificar, Pai, as emoções, as sensações que sentimos no nosso corpo. Tu és um arquiteto perfeito, Tu tecestes cada fibra de músculo que temos em nosso corpo. Tu conheces o nosso corpo, da nossa cabeça até a unha dos nossos pés. Nós queremos mais uma vez nessa noite Te entregar o controle completo, Pai, de nós. Nos perdoe, Pai, porque somos avarentos, nos perdoe porque somos egoístas, porque nos iramos e deixamos que isso tome conta de nós. Nos perdoe, Pai, porque somos falhos. Nós precisamos muito de Ti, Senhor Deus. O Teu povo nessa noite se levanta como uma só voz para clamar por ajuda. Tu sabes a necessidade de cada um dos corações que aqui estão, Senhor Deus. Cada um deles que nesse momento entra em conexão contigo, através de lágrimas, de agradecimentos, de petições. Tu conheces cada um deles, Senhor Deus. Converse com cada um dos Teus servos nessa noite, com cada um dos corações que se dobram nesse altar. Ó Senhor Deus, fala conosco, de maneira que possamos entender claramente a Tua voz, porque só Tu tens aquilo que precisamos, só Tu é capaz de tratar o mais profundo e mais íntimo de nós, só Tu és aquele que sonda o nosso coração, Senhor Deus, e queremos ser como Davi e falar, sonda-nos, Senhor, e vê se ainda há algo que te desagrade e traga à tona para que possamos tratar. Ó Senhor Deus, nos ajude através do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos ser melhorados, para que possamos suportar a fraqueza dos fracos, para que possamos suportar a ira daqueles que estão ao nosso redor, para que possamos suportar aqueles que nos machucam, que nos desagradam. Ó Senhor Deus, nos ajuda a suportar, Pai, esse mundo tão cruel. Ó Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Tu tens total liberdade para agir entre nós. Nos ajude, nos conecta ao trono de Deus, de maneira que possamos entender claramente que emoções precisamos tratar. Nos ajude a entender o momento certo de parar de falar, nos ajude a entender o momento certo de sair de perto dos perigos, nos ajude a entender, Pai, o que é medo e o que é preguiça. Ah, Senhor Deus, nos ajuda. O Teu povo precisa de Ti, Senhor. E é a Ti que nós declaramos toda a honra e glória. É a Ti que damos louvores e cânticos, Senhor Deus, porque Tu és fantástico. Obrigado por estar entre nós, Senhor Deus. Possamos ter uma semana que está por vir maravilhosa, que possamos ter uma noite agradável ao retornar para os nossos lares e que possamos ter o sono dos justos, acordando pela manhã com as nossas misericórdias sendo renovadas e que com a Tua graça e com a Tua permissão, Senhor, que possamos ter uma semana maravilhosa, que possamos fazer a diferença, Senhor Deus. Nos dê oportunidade para agir diferente, nos dê oportunidades para fazermos aquilo que estamos errando e fazer correto, Senhor. É o que o Teu povo clama nessa noite. Oportunidades de consertar, oportunidade de fazer a diferença em nossos lares, oportunidade de fazermos a diferença em nossos trabalhos. Ah, Senhor, nos dê oportunidade. Em nome de Jesus é o que te pedimos.
e agradecemos. Amém. E glórias a Deus.